Boa noite, irmãos e ouvintes que está do outro lado aí, né? Ouvindo esse vídeo. Nesta noite, este aqui é um dos vídeos que será intitulado Quando se vai a glória de Deus, tá? Quando se vai a glória de Deus. Você vai encontrar neste canal aqui, ó, Verdades Secretas da Graça, tá? Verdades Secretas da Graça. Você vai encontrar neste canal, tá? Então, se inscreva no canal, tá? Se inscreva, dê um like, compartilhe com todos que você conhece, seus conhecidos, também os que não se conhecem. Coloque aí para que o YouTube possa enviar, né, para mais pessoas e você receba em primeira mão esse vídeo, tá? Vai ter muita coisa boa, fica até o final, tá? Nós vamos apresentar para você muita coisa boa aqui, tá? Não se esqueça de ficar até o final, tá? Mas não se esqueça também de dar seu like, de se inscrever, tá? Então vamos lá. Quando se vai à glória de Deus? Vamos ler aqui um texto no livro de Ezequiel. 9, 3, 10 e o 4, 18, 19 e no 11, versículo 22 ao 25, que diz assim: E a glória de Deus, capítulo 9 de Ezequiel. E a glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Agora Ezequiel 10. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, que é a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem. O átrio se encheu do esplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Agora Ezequiel 11, versículo 22 ao 25. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à cadeia para os do cativeiro e se foi de mim. E a visão que eu tinha visto, e falei aos do cativeiro todas estas coisas que o Senhor me tinha mostrado. Amém? A glória. Essa lição, irmão, fala da glória de Deus no passado e da glória de Deus no futuro, né? No presente. Futuro lá, presente agora. Que nós estamos agora no Novo Testamento. Então vamos lá. A glória de Deus representava o que no passado? Tá? A presença de Javé no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem. Ele me fará um santuário e habitarei no meio deles. Tá? Essa presença não era incondicional. O povo tinha compromisso de acordo com a aliança feita no Sinai. Mas esse pacto havia sido violado. Tá? Esse pacto havia violado. O que significa a glória? No contexto, ajuda a esclarecer o sentido do termo. A palavra hebraica é kavod, que significa peso. E nesse sentido literal só aparece duas vezes no Antigo Testamento. Em 1 Samuel 4:18 e 2 Samuel 14:26. Tá? A glória. Glória. Esse é o significado de glória, tá? No livro de Samuel, tá? No Velho Testamento, no Antigo Testamento, Deus se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel na sua jornada no deserto até o início do reinado de Salomão, período em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo que o Salomão construiu em Jerusalém. A glória de Deus encheu toda a casa. Você vai ver isso em 2 Crônicas, no capítulo 5, versículo 13 ao 14. E da mesma forma, o culto da dedicação do templo
Segundas Crônicas 7, versículo 1 e o 2, tá? Desde então ele se comprometeu em manter seus olhos fixos e seus ouvidos atentos à oração do templo. Mas nessa promessa nunca foi incondicional. Parece que o povo havia se esquecido disso. Olha, irmão, vou abrir um parênteses bem aqui. Deus disse que ele ia ficar atento à oração que se fizesse no templo, tá? Porque era o lugar da oração e lugar escolhido por Deus. E lá tinha a arca, a presença de Deus, que significava a presença de Deus. Então hoje muitas pessoas chama aquela congregação em que você congrega de templo. E não é, irmão. Não é o templo. Quando Deus mandou fazer os tabernáculos, aquilo ali já tinha uma representação lá na frente. Depois o Davi disse que Deus não podia ficar sem uma casa. Vou edificar uma casa a Deus. E ele queria fazer o templo. Já passou da arca. Aqui nós vimos que levou a arca para dentro do templo. Já passou para o templo. E era ali o lugar que Deus escolheu para o povo orar. Para fazer o pedido dali. Certo? Que Deus ia abençoar dali. Você vê que Daniel, quando estava lá na oração, ele apontava a mão no rumo do templo, no rumo de Jerusalém. Porque lá ficava o templo. Então Deus ouviu a oração daquele lugar. Tá? Até mesmo mencionando a direção do templo. E muitas pessoas acham que do templo, irmão, o templo passou para o corpo. Jesus disse assim, destrua esse templo e eu restaurarei ele em 3 dias. Ele já estava falando do templo, a presença de Deus do templo, passaria agora para o corpo. O templo agora é o corpo, agora é o templo do Espírito Santo de Deus. O corpo, seu corpo, o corpo dos irmãos, o corpo daquele que tem o Espírito Santo. Por quê? Porque o corpo dele agora tem o Espírito Santo dentro, então a presença de Deus, a arca agora, está dentro de você, tá? Dentro do templo, que é você. Não é aquela casa lá feita de tijolo e barro. E o Estevão, quando estava sendo apedrejado, estava sendo julgado ali, ele dizia assim, ó, Deus não habita em casas feitas por mãos de homens, tá? Não habita em casas feitas. Então, ele habita em casa feita por ele, que foi o corpo, nosso corpo, tá? Aqui nós vemos, irmão, a Shekinah. A palavra hebraica Shekinah é muito usada nas igrejas para a glória de Deus. Não é bíblica. Essa palavra não é bíblica, pertence ao chamado hebraico talmúdio e significa morada em, comumente usado entre os judeus para a presença de Deus, e às vezes referindo-se ao próprio Deus. O Talmud é uma antiga literatura religiosa dos judeus, identificada no Evangelho como tradição dos anciãos, porque naqueles dias esses preceitos eram orais e só foram codificados a partir do século V depois de Cristo. Os rabinos associam ao Espírito de Deus, porque o Talmud diz, a Shekinah do Senhor nunca se afastará desse lugar. Uma referência ao Muro das Lamentações, pois aqui é só. Amém? Então a glória de Deus, irmão, no Antigo Testamento, ela se manifestava através da arca. Você lembra? O segundo templo, quando foi construir, era o templo de Zorobabel, conhecido como o Templo de Zorobabel, e foi inaugurado no 6º ano de Dário. Tá? Quem destruiu o primeiro templo? Nabucodonosor. Deus disse que ia botar fogo e levar o povo cativo para Jerusalém se eles pecassem. E assim aconteceu. O rei Ezequias não quis dar o descanso do povo. E Deus fez isso aí. Então Deus destruiu o templo, tá? Deus destruiu o templo. Agora nós vamos ver o segundo templo, tá? Naquela destruição do templo, irmão. Naquela destruição do templo, levaram a arca. Então o segundo templo, conhecido como o Templo de Zorobabel, foi inaugurado no 6º ano de Dário. Esdras 6,15, que corresponde ao ano 516 anos de Cristo. Não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa. Não dava para comparar com o Templo de Salomão. Ageu 2,3. O pensamento no período pós-exílico era de que o retorno da glória de Deus era escatológico, como Malaquias 3,1. O Templo de Herodes, irmão. O Templo de Herodes
o templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes, o Magno. Ele conseguiu persuadir os judeus dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Os trabalhos se iniciaram cerca do ano 15 a.C. e continuaram em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus, 46 anos depois, conforme João 2, versículo 20, tá? É conhecido como Segundo Templo. Era cartão postal de Jerusalém. A construção só foi concluída em 66 depois de Cristo. Então era o Segundo Templo, tá? Por isso que ele disse, a glória do Segundo Templo será maior do que a da primeira. Por que ele disse isso, irmão? Porque o Herodes embelezou o templo, então não existia mais arca. Você pode olhar no livro de Hebreus que a arca não está mais lá. Eles falam dos objetos, tudo que estava no templo. Mas a arca não está mais lá. Então, quando fala que a arca, a glória do segundo templo será maior do que a da primeira, porque aquela arca que estava lá, irmão, simbolizava Jesus. Então Jesus já tinha vindo. Por isso que ele disse que será maior que a da primeira, porque ali agora era a arca andando, a arca viva, era Jesus vivo. Tá? Jesus estava vivo ali, andando no meio do povo e curando. Aquilo ali era a presença, e os judeus não entendiam. A arca não existia mais ali, mas os judeus não entendiam. Os judeus não entendiam, eles achavam que o templo era mais importante, tudo era mais importante, o sábado era mais importante. E Jesus disse assim, olha, quando ele encontrou a samaritana, ela disse assim, ó, nós adoramos nesse monte, mas vocês dizem, os judeus, dizem que deve ser adorado em Jerusalém. Jesus disse assim, haverá tempo que nem aqui nem em Jerusalém serei adorado. Deus será adorado. Mas em espírito e em verdade. Jesus olhando para o templo, esse templo que foi reformado por Herodes, ele disse assim, olha, tá vendo esse templo, essas pedras bonitas? Pois não ficará nenhuma pedra sobre pedra, tudo será derribado. Jesus estava falando, profetizando, do final do templo, do segundo templo. Porque aquele templo, quando Jesus foi, no ano 33, Jesus ressuscitou no ano 33, viveu 33 anos, morreu e ressuscitou. No ano 70 veio o general Tito e derrubou aquele templo, tá? Derrubou aquele templo. Ele derrubou o templo e até hoje os judeus não têm mais templo. Eles estão esperando o Messias, que ele diz que é o Messias. Porque o Messias já veio, ele não crê no Messias, que é Jesus, ele não crê nele. Mas ele diz que o Messias vem e vai reconstruir o templo. Então esse templo vai ser reconstruído no tempo do anticristo, que eles vão pensar que é o Messias. E vai retornar os sacrifícios. Então tem pessoas que fizeram o templo aqui, ó. Fizeram o templo aí em São Paulo, dizendo que é o templo de Salomão. Não é. O templo de Salomão ficava em Jerusalém. E até hoje, eles cultuam em sinagogas, eles cultuam em vários lugares do Brasil e do mundo. Ali eles adoram no Muro das Lamentações. Foi o pedaço que sobrou dali do templo, do muro. Mas eles não fazem sacrifício mais. Porque não tem um templo para fazer. Eles não pagam dízimo, porque não tem um templo para levar o dízimo. O dízimo, que era pela lei dos judeus. Até hoje, eles estão na lei dos judeus. Alguns já saíram, alguns já creem em Jesus. A maior parte crê na lei dos judeus ainda. Por quê? Porque por causa da fé. Ele não crê. Eles creem que o Messias era um rei que vinha salvar eles. Porque eles não creram, eles não acreditaram na profecia. Que a profecia da restauração de Israel seria na primeira e segunda vinda de Jesus. A primeira e segunda. Ele tá dividido. Eles só viram a primeira. E a segunda você pode ver que Jesus vem vencer os inimigos deles, colocar o milênio, tá? Dar paz a Israel, e eles não acreditam nisso. Então, nós vemos aqui uma coisa muito interessante, é que Deus escondeu isso dos profetas, a segunda vinda. Deus escondeu isso dos profetas, irmão. É interessante isso.
Deus disse para os profetas que ele vinha. Mas não assim, ó, em duas fases. Certo? Ele não falou. Já ele disse no Novo Testamento. Aqui ele disse mais explicado. E os judeus só confiam nas profecias do Velho Testamento. Do Novo, não. É por isso que até agora eles não entenderam. Então a glória de Deus estava andando no templo. Estava andando no templo. Quando Jesus se perdeu ali, diz que se perdeu, não, ele estava no templo, cuidando das coisas do pai dele. Ele estava no templo. Era a glória de Deus no templo. Ele chegava no templo, cercava, o pessoal cercava e ele curava. Todos que apareciam ali, ele curava. Tivesse fé. Então é pela fé, irmão. A glória de Deus, ela está ativa. Tá? Jesus tanto disse que ele, né? Assim a glória do Senhor deixou o templo antes de sua destruição pelos caldeus, ó. Da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Jesus disse: eis aqui está quem é maior do que o templo de Salomão. Em Lucas 11:31. O construtor do templo, ele declarou-se maior do que o templo. Está aqui quem é maior do que o templo. Em Mateus 12:6. Quando ele curou o paralítico em Cafarnaum disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Era uma mensagem velada dirigida aos sacerdotes de que a função do templo estava para ser concluída em breve, com a vinda de Jesus ao mundo. O templo tornou-se redundante e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, conforme João 1,14. O que o Senhor Jesus vinha insinuando, o fim do templo, de maneira indireta, na última semana do seu ministério, na última semana, irmão, que ele já ia morrer, do seu ministério terreno, ele falou diretamente: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Conforme Mateus 24, versículo 2 e Marcos 13, 2. Dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Conforme Lucas 21, 6. Jesus anunciou o fim do templo como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes de sua destruição. Conforme Mateus 23, 38. Certo? Jesus saiu antes do templo ser destruído. Porque ele foi destruído no ano 70. Jesus saiu antes. Quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz, entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Irmão, você sabe por que aquele véu se rasgou de alto a baixo? Muita gente, ele diz: não, mas eu não sei. Outro diz outra coisa, outro diz outra coisa. Irmão, Deus, ele estava prefigurando ali a tristeza dos patriarcas na cultura judaica, para que eles entendessem que um pai estava triste. O filho estava morrendo, o filho de Deus, e o pai estava triste. Então ele usou ali um conhecimento que o povo de Israel já conhecia, um ensinamento didático que ele já conhecia. Sobre o quê? Os patriarcas rasgavam as vestes de cima a baixo. E quando Jesus expirou, pode olhar, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo. Era um símbolo, né, de um patriarca rasgando a roupa de cima a baixo. Sinal de tristeza. Era Deus fazendo aquilo ali para que o povo de Israel entendesse que realmente um pai estava triste e era o filho que estava morrendo ali na cruz. Tinha morrido. Entendeu? E muitos não entenderam. Mas agora nós entendemos. Que Deus usa o que já tem, o que já existe, que as pessoas já conhecem. Ele não usa coisa desconhecida, usa coisas que as pessoas conhecem para dar um ensinamento, tá? Bem didático às pessoas. E ali ele fez, ele ensinou aquele povo sobre o fim do tempo, porque não precisava mais. Hoje em dia nós vemos a Arca da Aliança ainda dentro de igreja, e falando de Jesus. Quer dizer, Jesus está aqui, mas onde ele está? Ele está dentro da arca ou está fora? Como é que está? Não. A Arca da Aliança já foi substituída de vez. Quando levaram a arca, pronto, Jesus já está insinuando a vinda de Jesus. Quando Jesus chegou, já não tinha mais a arca. Jesus já era a glória de Deus no templo. Aí ele disse assim, ó, meu corpo agora é o templo. Deixo esse templo, eu restituirei em 3 dias, que era o corpo dele, a ressurreição dele. Falando da ressurreição. Quando Jesus morreu, agora, ele enviou o Espírito Santo para onde? Para o templo? Sim. Mas templo quem? Nosso corpo.
Nós somos o templo do Espírito Santo. Então agora o templo é nós. Aquela casa lá que você vai lá para o culto, ali chama-se casa de oração, ali chama-se congregação, onde a igreja se congrega. Você pode ver nas cartas que o Paulo escreveu, ele diz assim, carta de Paulo à igreja que está em Corinto. É o povo que está em Corinto. Não é aquela casa de pau, não. De casa de pau, de barro, de tijolo, não. É a igreja, é o povo. Porque o Espírito Santo está dentro do povo da igreja, tá? Os que têm o Espírito Santo, que são servos de Deus, que aceitaram o Senhor Jesus, foram justificados e chamados santos, tá? Portanto, não seja enganado, tá? Quando disserem que aquilo ali que você está lá cultuando a Deus é a casa de Deus, é mentira. A casa de Deus é seu corpo. Dizer que é um templo é mentira. Ah, vamos arrecadar tanto aqui para fazer o templo de Deus, para a glória de Deus. Mentira. Tá? A glória de Deus estava lá no templo. Deus destruiu o templo, que ele não queria mais. Como é que nós vamos construir um templo? Tá? O templo já foi construído, que foi a casa, e foi Deus que construiu com as próprias mãos, tá? Deus construiu o nosso corpo. Então ele diz, que casa me fareis? Tá? O Estevão ali morrendo, sendo perseguido, disse assim, olha, Deus não habita em casa feita por mão de homens. E estamos aqui. As cartas de Paulo diz todas elas, lá a igreja que está em Tessalônica, a igreja que está em Filipe, a igreja é o povo, conselhos para a igreja, não é aquele lugar, aquela casa que fizeram lá não, ali é uma congregação, é uma casa de oração onde o povo, onde a igreja se reúne, tá? Não seja enganado não, tá? Muita gente não lê, não estuda a Bíblia, ele não sabe disso, por isso que eu disse que você tinha coisa que você não ia saber, mas agora você já sabe. Você não vai ser enganado, tá bom? Então, se você não se inscreveu, se inscreva no canal, dê um like, tá? E compartilhe esse vídeo, que terá mais vídeo no canal, tá? As verdades secretas da graça, tá? Entre lá no canal e inscreva-se, tá bom? E obrigado, a paz do Senhor para todos. Terá mais lições, nós teremos mais lições. A glória de Deus é Jesus, está dentro de você. Tá? Jesus disse assim, o reino de Deus está dentro de vocês. Amém? Boa noite e a paz do Senhor. Até mais.